Olá, Risco no Ar, Antônio Brasiliano. Vamos estar batendo um papo com vocês hoje sobre melhorias na nossa área de gestão de riscos. Então, saiu uma pesquisa internacional pelas Big Four, não só pela KPMG, mas também pela Ernst Young, também Deloitte. A gente fez um pupurri aqui para dizer quais são os 8 pontos de melhoria em termos de gestão de riscos corporativos, para a gente melhorar o nosso processo, melhorar a nossa forma de estar trabalhando. É interessante porque os pontos que eu vou comentar com vocês aqui faz parte, inclusive, de normativas que vão estar saindo agora, entre elas a 30.050, que está já em consulta pública, ok? Mas quais são esses 8 pontos que podem dar uma boa alavancada na nossa produtividade? Primeiro ponto que o pessoal cita e que é importante é não lidar mais com o risco puro ou o risco individualizado, mas sim traçar cenários, elaborar cenários prospectivos de riscos. Por quê? Porque na construção de cenários, nós fazemos o quê? Teremos que fazer o quê, na verdade? Temos que projetar, de maneira muito clara, qual é a massividade, ou seja, com que forma que o risco ele é, na verdade, materializado. O risco e ou os riscos que vão estar fazendo a sincronia com eles ou que estão se conectando. O ideal é você colocar neste cenário de riscos, né, mais de um risco só. Então você coloca um conjunto de riscos para que você tenha uma ideia clara da forma que o cenário vai ser, né, constituído. Esse é o primeiro ponto. Construção de cenários, não podemos esquecer isso. Ponto importante. Segundo ponto, pedem para utilizar inteligência artificial para transformar a área de GR, de gerenciamento de risco. Mas um ponto importante, eles falam que tem que estar com o ensinamento, o aprendizado da máquina, porque muita gente pensa que basta colocar IA, basta apertar um botão e a análise de risco vem pronta. Não vem, ela vai ter que coletar os dados, vai ter que ser ensinada a pensar, tá, nas formas como está colocando aí os critérios de probabilidade e os critérios de impacto, mas a IA é importante. Ele pede também, em termos de IA, na verdade, que a gente alinhe a estratégia de IA alinhada com os objetivos de gestão de riscos. Tem que estar alinhada com qual propósito? Para a gente poder estar trabalhando em conjunto, otimizando recursos. Então, se você quer ter uma profundidade maior, se você quer varrer o seu cenário ou o seu ambiente um pouco mais profundo, você pode utilizar IA de maneira automatizada para que você tenha as informações. E aí, com as informações, é que você, na verdade, vai estar montando a sua estratégia. Isso é importante. Um terceiro ponto que eles falam bastante, aliás, o quarto ponto, desculpe, é a gente ter um planejamento estratégico de contratação tanto para as pessoas que nós vamos terceirizar ou quarteirizar na nossa área, que é muito importante, porque a área de gestão de riscos a gente pode estar ganhando flexibilidade com uma estrutura muito mais enxuta. Então, na verdade, a gente faz aí, né, o right shoring, ou seja, as contratações estratégicas, as terceirizações estratégicas. Eu posso contratar ad hoc para determinados problemas que eu venha a ter, ou para determinadas soluções que eu estou precisando, ou necessidades que eu tenho, tá certo? E posso, assim que acabar aquela minha necessidade, a gente dispensa o processo, corta a parceria, ou mantém a parceria por um longo prazo, mas você não vai engordar, né, o seu time, você não vai colocar mais gente em processos que não são contínuos. Então, essa é a questão de fazer um plano estratégico para que você possa contratar, né, o seu time ou parceiros para que você ganhe flexibilidade. E aí você tem maior o quê? Maior amplitude e você vai ter uma eficácia muito maior. Outro ponto que o pessoal levantou e eu considero de suma importância é a questão de você estar tendo ferramentas e critérios de monitoramento contínuo. O que é isso daqui? Eu preciso estar com o meu radar ligado, né, o tempo inteiro, praticamente, verificando quais são os sinais fracos que eu preciso estar identificando, quais são as minhas percepções. E para isso eu preciso ter
KRI, indicadores do que eu tenho que acompanhar, e ferramenta que vai estar me dizendo aquilo que está mudando ou não a ambiência. Exemplo, quero monitorar a condição política, por exemplo. Eu coloco alguns indicadores e passo a pilotar automaticamente. Quero monitorar a questão do clima, do tempo. Monto no app, ponho as regras que eu quero que ele grite, que dispare o gatilho, eu tenho condições de estar acompanhando. Então, esse tipo de ferramenta é de suma importância para que a gente possa estar up to date, ou seja, a gente não está comendo bola necessária. Outro ponto que eles falam muito, temos que ter uma cultura de risco arraigada. Tá certo? Temos que ter uma cultura de risco, na verdade, capilarizada, principalmente na primeira linha. Para quê? Para que a primeira linha de defesa possa estar praticando de fato de direito a gestão de riscos, com qual objetivo? De deixar para a área de gerenciamento de risco a função de fiscalizar e de, na verdade, incentivar a amplitude da gestão de riscos na empresa. Se a empresa como um todo tiver uma cultura, né, o aculturamento for parte, né, do dia a dia da empresa, ela obviamente irá cumprir, né, irá suprir as suas deficiências. E aí os riscos terão pouca possibilidade de serem materializados. Ponto importante. A outra que nós temos que ter é adotar técnicas proativas, metodologias ágeis. O que vem a ser isso daqui? Eu tenho que montar uma metodologia que ela seja, na verdade, eficaz, seja simples, mas não pode ser simplória. Para o quê? Para que tanto nós, da segunda linha, como a primeira linha, tenha condições de operacionalizar os processos de gestão de riscos. É fundamental a primeira linha, com a cultura e com ferramentas ou metodologias ágeis, por exemplo, saber trabalhar, por exemplo, com one-page report. Uma única folha você já coloca tudo que é necessário. Outros tipos de metodologia para que a primeira linha possa estar praticando de fato, de direito, este processo. E a última dica que ele fala, que o pessoal fala e de forma muito clara, qual é? Avaliar o nosso modelo. Verificar se o nosso modelo, a nossa estrutura não está muito carregada, não está muito paquidérmica. Nós temos que ter uma estrutura extremamente flexível, extremamente ágil para estar otimizando o processo. Então, são 8 dicas importantes que cabe a gente estar ressaltando aqui. Essas 8 dicas são fruto de quê? Das novas normas que estão implementando, das normas que estão surgindo no mercado, e nós temos que estar acompanhando, na verdade, de maneira sempre contínua. Por quê? Para te não ficar para trás. Cito como exemplo a 30.050, que saiu há pouco tempo, né, no Brasil em consulta pública, saiu em maio, na verdade. Nós estamos já em junho, já fez 30 dias, vai fazer 60, né, em 5 de julho, tá certo? E é importantíssima por quê? Porque ela integra 3 em 1, não é nem 2 em 1, é 3 em 1. Eu tenho o ciclo de inteligência. Com o ciclo de inteligência, eu elaboro cenários. Cenários é uma das dicas que nós temos que começar a trabalhar. Eu preciso contextualizar, né, a questão dos cenários prospectivos de riscos dentro do meu processo, para poder entender a massividade, eu entender as condições que ele está sendo materializado, importantíssimo, e eu fecho com a gestão de riscos. Na gestão de riscos, eu vou usar a ferramenta da interconectividade, ou seja, eu vou estar levantando a motricidade dos riscos e vou estar levantando também a criticidade. Cruzo as duas matrizes, tem uma matriz de priorização. Então, isso é fundamental que a gente tenha essa visão da interconectividade, que é a motricidade, e da criticidade, que é chance de ocorrer versus impacto. Então, eu com essas duas matrizes, eu cruzo e aí eu tenho a priorização. Ok? Então, essas 8 dicas são importantíssimas. Pensem, vejam se é de fato válido para vocês, para a sua empresa, você atuar nessas 8 dicas, tá certo? Para que você possa, na verdade, ser muito mais efetivo e gerar, na verdade, agregar valor para a empresa, ok? Muito obrigado. Não esqueça de clicar o sininho embaixo aí. Não esqueça de vocês assinarem o nosso canal Risco no Ar, que isso é importante para nós e para vocês. Forte abraço, até a próxima.